vou fazer o roteiro que eu preparei. Bom, então a gente vai começar mais um encontro do Cinefrequência. Obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada pelas convidadas por terem aceitado o convite. A gente está hoje aqui com membros do coletivo Movielas. A nossa ideia de fazer a motivação desse encontro com outro coletivo bem, acho que até parecido com a nossa história, no sentido da gente também estar começando o nosso coletivo, né? A gente está num momento bem fresco, assim, da jornada, né? Tomando forma. O Cinefrequência tem um pouco mais de 2 meses de vida, 2, 3 meses de vida. Eu, a Anitta e a Juliana somos as fundadoras e nós somos o Cinefrequência. E a gente começou agora na pandemia, veio bem como uma... Né, acho que uma das nossas motivações foi um pouco uma alternativa de como se reorganizar e estar atuando nesse cenário. Mas acho que aos poucos a gente vai percebendo que essa organização coletiva ela tem muitas potências e muitos braços, né? Ela pode motivar e nos fortalecer de muitas formas. E eu acho que essa troca de experiência, que é uma das coisas que a gente bem tem como base, assim, né, da nossa própria existência, né, a troca. Tantas oficinas que a gente promove, a ideia desses encontros, todas as atividades que a gente tem interesse em fazer, tem muito essa ideia de trocar experiências a partir do que a gente vive na nossa profissão. E aí eu acho que esse encontro veio bem a casar com essa ideia, né? Saindo um pouco da nossa profissão individualmente, editora de som, diretora de arte como a Ju, a Anitta, roteirista, a gente entra agora nesse grado coletivo e troca a partir desse lugar, né? E acho que o Movielas é um exemplo super legal pela história do coletivo, né, pela atuação que vocês têm já há algum tempo. Então, acho que vai ser super legal aprender e ouvir com vocês hoje aqui as histórias. E eu gostaria, então, que vocês se apresentassem. A gente está com a Ana Luísa Menezes, do Movielas, a Emília Silberstein e a Joana Ramos, todas diretoras de fotografia. E aí, peço para vocês se apresentarem um pouco antes da gente começar com as perguntas e abrir o bate-papo. Pode ser... Bom, vocês podem escolher quem quer ir. Gente, eu tô muito tímida, comecem aí. Eu ia sugerir ordem alfabética. É sempre uma opção. Vamos ao contrário, começar com o J. Olha Pronto. só, gracinha, não. Gente, eu sou Joana Ramos, eu sou diretora de fotografia, foquista e operadora de câmera. Há 2 anos, trabalho no mercado, vou mudar aqui para explicar um pouquinho da história do Movielas. Mas eu estou no mercado há 12 anos, no departamento de câmera, e durante muitos anos eu estive sozinha como mulher. Então, era eu e só mais uma, que era a Dani Azul, que também é do Movielas. E isso sempre foi muito complicado, né? Assim, entrar no mercado foi complicado, porque vem sempre essas perguntas de, cara, mulher com câmera, né? É muito peso, não é um ambiente para você, é hostil, você trabalha com homem, enfim, todas essas coisas. E há 2 anos a gente fez um filme aqui em Brasília, que foi o primeiro filme curta, né, com verba, com uma equipe de câmera de mulheres. E aí a gente, nossa, foi um encontro lindo e, gente, nós precisamos nos unir e trazer essas pessoas, essas mulheres que querem trabalhar na câmera e na técnica, né, para esse coletivo e para dar suporte e abertura e mostrar que é possível sim, né, e fazer com que elas trilhassem um outro caminho. Mas é isso, eu vou deixar as meninas falarem e a gente discorre sobre isso depois. Bom, eu sou Emília, eu sou fotógrafa, tanto de fotografia estática quanto fotografia de cinema e professora também. Fiz faculdade na UNB de audiovisual, depois acabei indo um pouco mais para esse lado acadêmico, né? Fui para o mestrado e comecei a carreira docente em 2016, logo depois que terminei o mestrado. Foi um pouco uma surpresa, porque não era uma área, a docência não era uma área que eu já imaginava antes, né?
foi uma área que surgiu assim como interesse no mestrado, que foi quando eu tive a minha primeira experiência de sala de aula. E aí me apaixonei por sala de aula e estou aí, desbravando esse caminho. E sou professora de fotografia e iluminação, que assim como o mercado de fotografia tem pouquíssimas mulheres, né? E acho que é importante a gente estar em todos os espaços dentro do mercado, os espaços formativos, tudo isso eu acho que subverte um pouco essa lógica machista, misógina que a gente tem na nossa área, que é tão firmada, como a Joana falou, que torna essa caminhada para chegar na função de direção de fotografia tão difícil, né, tão árdua, porque parece que o próprio ambiente já dá uma certa expulsada, já dá uma filtrada, uma peneira muito fina mesmo, né, de uma teia muito fina. Enfim, não sei mais o que falar agora na apresentação, acho que era mais uma coisa breve mesmo, né, então. Não, sim, Marta. Eu sou a Ana Luísa, eu acho que das meninas eu sou a mais nova. Eu formei em 2018, já fiz muita terapia por causa de cinema, assim, já é um mercado muito cruel. Eu também comecei muito nova, assim, no cinema, acho que eu tinha 19 anos quando eu fiz o primeiro filme comercial, e eu comecei como continuista. E aí, depois eu fui para assistência de figurino, e na universidade eu sempre fiz câmera. Só que nunca tinha pensado nisso dentro da... Quando eu via a equipe de câmera em outros filmes, quando eu estava lá trabalhando em outra função, eu achava, assim, um ambiente muito hostil, muito hostil. E mesmo até nas poucas experiências como assistente de câmera que eu tive, também achei ainda, sabe? Era um ambiente, assim, sei lá, que eu me sentia muito tensa, com muito medo de errar e tal, e aí eu vi que o meu caminho ia ter que ser diferente, sabe? Que eu não funcionava ali, que eu queria ser diretora de fotografia, mas eu não queria pegar esse caminho da assistência. E aí eu tô ainda no limbo, né? Assim, tem vezes que é muito difícil me assumir diretora de fotografia, mas eu comecei a fazer as minhas coisas e tal, e o Movi Elas foi excepcional nisso, assim, nessa criação de autoestima, nessa criação de trocas e ver outros caminhos e experiências, então acho que a nossa conversa vai ser mais ou menos por aí. Massa. Legal. Ju. Acho que é bom a gente se apresentar. Eu me apresentar também, eu e a Anitta, né? E deixa eu só avisar uma coisa, gente. A gente está gravando e a gente sempre disponibiliza no YouTube, tá? Então, só para saber que a imagem nossa vai estar lá na internet. Então, eu sou Juliana Lobo, né? Eu sou diretora de arte. No cinema também, ouvindo vocês, é engraçado, né? A gente pensa no nosso próprio caminho, de alguma maneira, né? E eu fui uma pessoa que... eu não sou formada em cinema, então eu demorei muito para virar diretora de arte, sabe? Eu fui assistente muito tempo, eu trabalhei com muita gente, então meu caminho foi muito observando o trabalho dos outros para fazer meu próprio trabalho. E aí, há pouco tempo atrás, há 3, 4 anos atrás, eu fui estudar cinema em Cuba, que foi quando eu conheci a Bianca e a Anitta, que me abriu um pouco até para essa coisa de... É engraçado, a formação mudou um pouco, porque a Ana Luísa falou de terapia, né, e eu acho que tem uma coisa de autoestima muito importante, né, para a gente se colocar e tudo, e eu acho que Cuba me ajudou muito na minha autoestima, não só como diretora de arte, mas como alguém que propõe mais para o cinema e tudo, que eu acho que foi a primeira vez que as pessoas me olharam assim como realizadora, como alguém que propõe. E eu acho que tem muito a ver também a gente ter se juntado, eu, a Anitta e a Bianca, de alguma maneira, porque, assim, essa questão da gente ter se encontrado em Cuba e tudo, muito pela formação, mas muito também num espaço, né, muito isolado de tudo, que a gente repensa muito o cinema e repensa muito a gente no mundo, né, então essa coisa terapêutica talvez faça a gente querer se juntar em coletivo, querer fazer essas trocas, e
de alguma maneira, querer encontrar a nossa turma, não de uma maneira ruim, mas uma maneira assim, quero encontrar pessoas para dialogar e para construir coisas juntas. E eu acho que, de alguma maneira, o nosso coletivo surgiu um pouco dessa vontade, assim, da gente mostrar um pouco os nossos olhares sobre o que a gente está vendo, que a gente tem vontade de conversar, né? Eu sinto que o cinema, ele tem algo... na direção de arte, por exemplo, é uma área que tem bastante mulheres, mas em filmes grandes, de grandes orçamentos, nunca vão chamar uma mulher, né? Os grandes orçamentos são assinados sempre por homem, e não é uma questão que não tem mulheres no mercado, né? Já tem mulheres no mercado, na direção de arte, assim, com uma quantidade boa desde a década de 80, mas se você vê, a gente fiz uns estudos há uns tempos atrás, entrei em contato, por exemplo, na ABC, em 20 anos, só uma vez uma mulher ganhou a direção de arte, o prêmio, né? Então, eu acho que também tem essa questão do feminino, mas eu acho que a gente se colocar como coletivo, a gente, de alguma maneira, não espera os outros nos olharem, né? Isso que eu acho legal, da gente se juntar para a gente ser propositiva, a gente escolher as maneiras de conversar e tudo. Eu acho que ninguém me chamaria para debater nada, mas se eu que chamo as pessoas, a gente entra. De alguma maneira, eu não preciso esperar alguém me chamar, né? Acho que pegando um pouco esse gancho, bom, eu sou Anitta Aires, eu me formei em letras, depois eu fui fazer roteiro, e estudei roteiro, fui para Cuba e tal, acabei indo trabalhar mais com publicidade, e a ideia de começar o coletivo foi muito... Porque tem uma coisa, né, acho que em relação ao feminino, eu acho que o roteiro também acaba sendo... menos, acho que, por exemplo, a fotografia é mais delicado, assim, mas no roteiro tem bastante roteiristas mulheres, eu trabalho mais, assim, eu tenho mais vontade de produzir para público infantil, então também tem mais mulheres, mas eu sempre senti uma questão que eu não imaginei, assim, eu fui começar a estudar cinema por uma questão de querer fazer coisas coletivamente, das possibilidades que o cinema traz de conhecer gente, de conhecer mundos e etc. E quando eu comecei a trabalhar com roteiro, eu comecei a ver que os roteiristas em geral, numa estrutura mais padrão assim, do cinema, acabam ficando muitas vezes mais isolados, o roteirista não vai em set, E eu acho que muito da minha vontade da gente construir o coletivo também foi um pouco por aí, assim, também foi um pouco perceber o quanto é potente a gente conhecer todas as pessoas da área do cinema e propor discussões e saber as histórias. Para mim, criativamente, funciona muito mais coletivamente, assim, eu sempre gostei, né, o espaço acadêmico, o espaço sempre foi muito fértil para mim por causa das pessoas que estão ali, não por causa dos livros que eu li, nem dos filmes que eu assisti. Então, partiu um pouco daí, assim, esse desejo de ter o coletivo e de propor as discussões que são relevantes, assim, relevantes para mim e relevantes para as pessoas que estão construindo com a gente, né? Isso um pouco, acho muito interessante isso que a Ju trouxe da gente começar a propor, assim, acho que até um pouco, talvez a própria situação da pandemia fez a gente ter um pouco mais essa coragem, né, todo mundo fala dessa propagação de lives, enfim, mas eu acho que vem muito disso, de uma vontade de falar, bom, então tá, então se eu tô aqui, eu vou falar o que eu quero falar, eu vou chamar as pessoas que eu quero chamar e construir esses espaços, né, que eu acho que tem muito a ver com criatividade nesse sentido, dessas potências porque é isso, assim, como roteirista é muito importante, tem sido muito importante para mim conhecer melhor todas as áreas do cinema, conhecer como um técnico de som trabalha, como um câmera trabalha, como um diretor de arte trabalha, enfim, como uma diretora de arte trabalha,
e como a gente pode ampliar as maneiras de fazer cinema, né? E acho que, fechando um pouco essa ideia do nosso coletivo, isso que a Emília falou também é muito legal, né? Da gente ter essa participação em vários espaços que, para além do set, que eu acho que é um dos lugares mais explícitos de todas essas vertentes de dificuldade, né? Porque é um lugar por si só carregado de tensão. Mas acho que tudo o que circunda, né? A pós-produção, a formação, tem vários outros espaços que também orbitam ao redor do cinema e são do cinema, que se retroalimentam todos, né? Com essa mentalidade, com esses espaços de diálogo acontecendo em todos eles. A Joana começou a contar um pouco a história do coletivo, mas acho que a gente podia entrar um pouco mais nisso, assim, partiu, então, um pouco da sua motivação, né, da sua experiência junto com a Dani, e começaram vocês duas, e vocês foram agregando mais pessoas, como foi os detalhes? Então, eu vou voltar aqui na minha história, né? É muito louco pensar que em 10 anos, né, de trabalho dentro do mercado audiovisual, uma única vez eu trabalhei com uma mulher. Até conseguir chegar nesse set com a Dani Azul e a Elisa Souza, que era a segunda assistente de câmera. Gente, é assim, e não é uma falta de interesse das mulheres, sabe? É a falta de espaço. Eu sei o quanto eu apanhei para conseguir chegar aí. Primeiro que quando você fala que você quer ir para a direção de fotografia, as pessoas te desanimam muito, né? Que é a questão que eu já tinha falado, que há um espaço que você tem que pegar peso. Você consegue pegar peso, né? Você sabe mexer com equipamento eletrônico? Sim, tenta arte, tenta produção, acho que você tem um perfil para assistente de direção. Então, são várias coisas que vão te desanimando aí. Então, foi uma mistura de sorte, muita, sim, de estudo e capacitação para conseguir entrar no mercado. De conhecer pessoas, homens, que me deram esse espaço, né? Que foram poucos, né, a princípio. Até você conseguir passar por toda uma trajetória de provação, que você tem que provar que você sabe carregar peso, você tem que provar que você sabe mexer em eletrônico, sabe? Fora os assédios e todas as coisas, é um ambiente bem tenso, eu entendo isso que a Nau falou antes, né, que leva para terapia, esse ambiente da tensão do set, que ela existe para todos, e mais ainda para nós, porque a gente não tem a possibilidade do erro. Assim, né, uma mulher errar vai ser um cúmulo, assim, como você não sabe isso, né? Como você trabalha com câmera e você não sabe uma coisa? Gente, é natural que você não saiba de algumas coisas, né? A gente não nasce sabendo. Enfim, então, 10 anos, né, trabalhando com audiovisual no departamento de câmera. A Dani também, acho que são 10 anos, uma coisa assim. A gente nunca, na mesma cidade, a gente nunca tinha trabalhado juntas. É louco. E aí a gente caiu no mesmo set e chamou a Elisa, que era nova, que tinha acabado de fazer um curso de assistência de câmera, uma pessoa incrível. E foi, gente, a sensação mais linda do mundo você ter um departamento só com mulheres, sabe? De você não tem medo de errar, você não tem medo de sei lá, baixou, mostrou a calcinha, sabe? Tá de boa, você tá protegida, você se sente protegida, você se sente tranquila, é bem menos tenso, né? E aí a gente juntou e aí foi uma outra trazendo, assim, cara, tenho as minhas amigas que gostam de fotografia, mas é super difícil para entrar no mercado, como é que faz isso? Vamos criar um coletivo? E aí a gente abriu um coletivo que era para mulheres da câmera, e ele foi se estendendo. Porque aí já começa, gente, não, vamos fazer um coletivo de todas as mulheres do audiovisual, né? E aí nasceu Mulheres do Audiovisual, do DF, o MAV, e aí tem, né, mulheres de todas as funções dentro do cinema. E aí a gente sentiu a necessidade por nossas demandas serem muito diferentes. As nossas demandas são, de fato, diferentes dos outros departamentos, né? Assim, eu lembro que um assunto que foi um estalo para mim da necessidade de criar o Move Elas é a questão da maternidade, que muitas mulheres produtoras, pessoal da arte, direção, falou, cara, eu criei filho no set. E aí eu pensei, gente, já é tão difícil para a gente conseguir um lugar no mercado, você imagina para uma mulher grávida. Quem vai te chamar para trabalhar, sabe? Ou se você tem filho pequeno, sabe? Como que vão abrir isso? Então, a gente decidiu fazer esse coletivo, o Move Elas, para mulheres da técnica,
né, para mulheres da câmera, e aí veio o pessoal do som, que também tá super, as mulheres estão super sós, assim, aqui em Brasília, se tem poucas mulheres na câmera, tem menos ainda mulheres no som. Mas e tem mais do que a gente pensava, né, também. Isso tem é mais do que a muito gente importante. pensava. Sim, mas é que nem a câmera, né, que a gente acha que tem 5 mulheres trabalhando. Não, calma, tem bem mais. Foi um trabalho, acho que muito arqueológico, né, tipo, de Sim. procurar E alguém. aí, sim. E aí a gente uniu, né, mulheres da câmera, departamento de câmera, elétrica, maquinária, som. E nasce Movielas, que para mim é assim, minha paixão, sabe? É onde eu deposito os meus sonhos para mudar o mercado, para mudar os sets, mudar essa... A gente ter sets mais humanos, que é urgente isso, sabe? Da gente trabalhar com seguranças, da gente ter os nossos direitos, enfim, isso engloba todas as outras questões. Né? Discutir a questão do assédio e tornar, assim, bom, desde que surgiu Movielas, desde esse momento, né, desse filme, eu faço questão de trabalhar só com assistentes mulheres e profissionalizar. Porque o espaço dos caras tá garantido, sabe? Tipo, eu vejo na câmera, assim, basta você ser sobrinho de alguém e querer trabalhar com câmera, que o cara entra, sabe? Para a mulher, ela tem que se esforçar, tem que fazer curso, tem que se provar, sabe? É realmente uma outra trajetória. Então, eu vejo muito isso, eu quero que o mercado mude, eu quero que as meninas e as mulheres que estejam entrando agora não passem pelas coisas que eu passei, sabe? É o que eu deposito muita energia e sonho, assim. É isso. Não, é isso que você falou da nós do som, total, acho que existe também um isolamento, acho que uma identificação nesse isolamento dentro do departamento, né? E louco como essa questão da técnica é uma faca de dois gumes, às vezes, assim, né? Hoje em dia eu trabalho na pós, como editora de som, mas eu comecei a trabalhar com som, sonorização, montagem de palco, então um lugar também mais bruto no sentido de peso, de montagem, e eu lembro, quase sempre fui a única mulher, e isso, né, ainda quando existia uma espécie de ideia de apoio, não era, ele vinha com mais coisas juntos, né, não era um apoio do sentido, beleza, então a gente entendeu que você sabe fazer isso, essa é a parte que você já domina mais, então fica lá com ela. Não, tem sempre mas é porque eu fui com essa cara, mas é que você... Tem sempre uma outra coisa junto, assim, que abre esse espaço. Então, mesmo quando você tem uma ação de conquista do espaço, ele ainda não é totalmente associado à sua especialização, à sua função, ao seu trabalho, né? Ele é associado a questões da sua feminilidade, do fato de ser uma mulher naquele ambiente masculino. Então, é super nebuloso, né? Inclusive, como isso vai se construindo como você se vê como profissional, na sua autoestima, enfim, é super complicado essa falta de representação junto com você no mesmo ambiente, assim, né? Até para você entender, acho que o coletivo de vocês tem essa função, para quem chega agora, como a Ana Lu, né? A trajetória da outra pessoa te dá um caminho, te dá uma luz, ou no mínimo te dá um amparo, tipo, né? Não na ideia de, ela passou por isso, então é assim mesmo que eu também vou passar. Não. Mas justamente a desconstruir antes que aconteça com a outra pessoa, né? É enlouquecedor, realmente. Sim, e é super importante isso, porque no cinema, né, pelo menos assim, quando eu entrei, principalmente quando eu comecei, sempre essa coisa do sofrimento, né? Não, mas é isso mesmo, você tem que sofrer, você toma esporro, sabe? Você é humilhado. Tem toda essa cultura da humilhação vinda, né, das partes altas, né, da hierarquia ali. E não é assim, né? Não tem que ser assim. Não deve ser assim, sabe? É complicado. E é isso que você falou, né? Mesmo você se colocando ali, mesmo você tendo conhecimento, sei lá, quando você é segundo assistente de câmera, você vai pegar peso, aparece 30 caras à sua frente para carregar essas coisas. E os caras não se dão conta que eles estão derrubando o seu trabalho, que eles estão atrapalhando mesmo o seu trabalho, Sim. Porque você sabe o que está carregando, você sabe por que está carregando, você sabe como faz isso, né? Você é especializada nisso. Então é uma ajuda que não é bem-vinda, carregada de um machismo e maquiada de gentileza. Exato. É complicado. Exatamente.
Acho que tem muito uma visão assim, tipo, ai, tipo, a síndrome do mascote, né? Tipo, que coisa fofa, olha que graça, que legal, poxa, que bacana. Não, mas então, presta atenção, hein? Tem sempre umas coisas assim, né? Tipo, tão novinha, não sei o quê. E foi muito bom, assim, acho que a questão acho que, só para voltar na origem do Movie Elas, acho que vem muito do DAFB também, né? Vem de visualizar isso acontecendo assim, mais ou menos num eixo Rio-São Paulo, e a gente querer levar isso também para o Distrito Federal. Eu lembro que a Elisa, né, eu acho que ela que conectou, ela falava muito da Joana, que é uma amiga nossa em comum, que também é do Movie Elas. Eu sabia que existia um nome chamado Emília, que era diretora de fotografia, e eu sabia que existia um nome chamado Joana, que era a primeira assistente de câmera. E aí a Elisa, essa minha amiga, a gente estudava junto, a gente formou em 2018, e aí ela sempre falava, nossa, eu mandei mensagem para Joana, olha, ela falou que a gente teve uma conversa, e coisas assim, né, tipo, a gente, nossa, que massa. E aí teve uma vez que a gente foi fazer uns cursos em São Paulo, de assistente de câmera, e aí estava tendo encontro, acho que foi o primeiro encontro do DAFB na Cinemateca. Aí a gente fez as oficinas, teve a Master da Elo Passos, e a gente ficou tipo, caramba, que universo, quantas mulheres, e tipo, que vontade de levar isso para Brasília, né? Que vontade a gente precisa fazer isso, a gente precisa se mobilizar, assim, realmente, acho que isso precisa ser falado, contra os caras escrotos mesmo, como os velhos escrotos, os caras escrotos e várias coisas. E aí acho que parte muito disso, né, da gente tentar fazer um rolê regional. E eu também vejo, assim, né, agora, nessa quarentena, também teve uma conexão com Goiânia, né, que vocês fizeram umas lives, né, tanto vocês quanto o Movie Elas também, com assistentes de lá, eu acho muito legal, assim, esse nosso fortalecimento regional. Só pegando um pouco o gancho também aí da fala da Ana e da Joana, eu acho que tem também essa questão, a Joana estava falando em relação ao mercado, né, de você entrar nesse ambiente que você só vê homens e você enxerga essa trajetória também só sendo construída, tecida por homens, né? E eu lembro, em 2008, foi a primeira vez que eu fiz um curso de fotografia cinematográfica. E era eu, isso foi em São Paulo, né? Era eu e 30 homens. Literalmente, eu não estou exagerando, era eu e 30 homens fazendo esse curso. E eu acho que isso já manda uma mensagem, sabe? De, opa, esse espaço não é muito seu, não, sabe? Então, tem algo na fala da Joana que eu acho muito sintomático, que é isso que ela coloca de que quando a gente está fazendo a direção de fotografia de um filme, assistência de câmera, quando a gente está entrando aí nesse reinado da machaiada, que não é, mas eles construíram como se fosse, a gente sente muitas vezes, é muito frequente a gente sentir essa necessidade de não errar e de mostrar que a gente consegue, mostrar que a gente sabe. Então a gente gasta uma energia muito grande nisso, para além de toda a energia que a gente despende num set, porque costumam ser jornadas exaustivas, a gente costuma estar em funções ali que tem muita pressão mesmo, né? A gente gasta uma energia com isso. E pensando desse ponto de vista da docência, da formação, é terrível você sentir que você não pode errar, né? Claro que o audiovisual tem um pouco isso, mas eu acho que para mulheres isso ainda é mais acentuado, porque se você não pode errar, você não pode perguntar, você não sente que você tem um espaço ali para construir criativamente e para você experimentar, né? Parte da experimentação tá sedimentada ali também em erros, em passos em falsos, em terrenos meio movediços e tudo mais. Então, eu vejo isso acontecendo, já me aconteceu, porque eu não tive essa trajetória através da assistência de câmera. Até porque, assim, a minha relação com o mercado é uma relação que eu acabei sempre tendo também outras fontes de renda, né? Antes da docência eu tinha fotografia estática e tudo mais, então, assim, eu nunca dependi financeiramente exclusivamente da fotografia de cinema, né? Então, eu podia pegar trabalhos mais esporádicos e tudo mais, né? E eu acabei não tendo essa trajetória.
E me aconteceu de, às vezes, estar em set como diretora de fotografia e ficar me sentindo um pouco assim, putz, mas eu não tive essa trajetória da assistência de câmera, tem um monte de coisa ali, sabe, das minúcias, dos aparatos técnicos e tudo mais que eu não domino, que é um fluxo que eu não domino, sabe? E de me sentir assim, ah, não, mas espera, mas eu tenho que fingir que eu domino e tudo mais, sabe? A gente se coloca um pouco nesse lugar. E isso é terrível, porque isso bloqueia. Então, eu acho que é algo muito importante dos coletivos e que eu sinto no Movielas, inclusive antes da formalização do Movielas enquanto coletivo, porque a gente já tinha um grupo de WhatsApp ali com trocas ali, com indicações para trabalho, para mandar uma pergunta ou outra, é que a gente tem esse espaço mesmo para perguntar. Isso é fundamental. Eu acho que quando a gente está pensando no ingresso de mulheres no mercado audiovisual, você poder ter esse espaço de troca em que você pode sim errar, em que você pode manifestar, olha, gente, eu não sei isso, eu simplesmente não sei e quero saber, e aí? Vocês podem me ajudar com isso, sabe? Faz com que a gente tenha uma construção coletiva que aí a gente pode começar a pensar num espaço um pouco mais acolhedor, sabe? Menos desacolhedor, porque a gente ainda tem muito caminho pela frente, né? Mas, enfim, então eu acho que nesse sentido também a construção de coletivos na direção de fotografia, na assistência de câmera, nessas áreas mais técnicas, assim, que não são só técnicas, porque só rapidamente, assim, eu acho que tem uma questão que muitas vezes a gente escuta, que é as áreas técnicas não são para mulheres, né? Porque a gente tem uma construção que é muito profunda de associar a técnica a esse lugar do masculino, né, na divisão de cursos, de áreas de conhecimento, etc, etc. Mas, para além disso, eu acho que a gente tem que pensar também sobre como a direção de fotografia é um lugar também de poder dentro do cinema. Não é só porque não estão afastando a gente da fotografia só porque é uma área técnica, que precisa também de técnica. É também uma área narrativa, estética, e que é muito dentro do status do audiovisual. Poxa, a direção de fotografia é um dos créditos que aparece primeiro ali, né? Você está lado a lado com a direção ali, narrando, construindo mundos, né? Propondo ali visões sobre vidas, sobre acontecimentos, sobre, enfim, N coisas, né? Então eu acho que esse afastamento a gente tem que olhar também por esse ângulo, né? Até geograficamente falando, né, Emília? Quando você vai para um set, fica lá a direção e o diretor de fotografia, que geralmente é o diretor, mas, enfim, é a pessoa que está lá. E geralmente ali o som vai estar muito mais descolado e a arte também, quando eu era da arte, né, você lutando ali por um pedaço do vídeo assiste para você ver. É sempre um negócio meio que muito verticalizado. E acho que uma coisa, assim, do Movielas que eu gosto muito, que a gente tem aprendido, acho que a questão também, assim, um pouco de toda essa crise social política que a gente está vivendo, é muita questão do faça você mesmo, sabe? Que a gente tem aprendido, né? Vamos atrás dos editais, vamos escrever, vamos procurar outras coisas também, além de... Vamos nos aperfeiçoar em outras coisas, por que não aprender outras coisas novas? Vamos fazer o nosso filme, e a gente tem se fortalecido, assim. Não, incrível, acho que só essas falas já deu insights importantíssimos, isso que você falou da questão criativa e poder narrativo, realmente, que é Emília, né? E isso também, né? Como a gente, às vezes, sem perceber, acaba reproduzindo essa ideia utilitarista da técnica separada da criação e assigna isso de uma maneira também... A gente, às vezes, reproduz essa, né? É uma coisa tão massacrante que, às vezes, sem se dar conta, a gente reproduz coisas que afetam a gente mesmo antes de se dar conta do aprisionamento, né? Não sei se a Anitta, a Ju, quer comentar alguma coisa. Vocês querem comentar algo do que foi dito até agora? Um pouco nessa vibe, eu pensei em toda a gente entender um pouco mais o dia a dia de vocês, do coletivo, assim, né? Vocês já falaram, as coisas estão vindo juntas, né? Mas aí eu vou reforçando algumas que acho que podem dar ganchos legais. Mas, né, como que o dia a dia deu sentido dessas atividades em conjunto, se vocês, quando possível, né, no mundo sem pandemia, se vocês promovem ações aí no DF, como é que é a presença do coletivo, assim, né? Um pouco essa ideia. A gente está nesse processo organizativo
se afinando, né? Acho que a gente está no momento de se afinar, até porque o Movielas também é um coletivo novo, ele é um coletivo recente, a gente já tem, assim, umas ações muito, que eu considero que foram bem legais, assim, mas a gente ainda está também um pouco nesse embate organizativo mesmo, né? Porque a gente estava construindo o Movielas antes da pandemia, e aí chegou a pandemia e isso reconfigura tudo, em termos de comunicação, de ações, propostas de ações, né? Dá uma guinada ali que aí, de repente, a gente passa a organizar através dessas telinhas, né? Dessas caixinhas pequenas em que a gente vê só um pedacinho do corpo ali, a cabeça, e, enfim, né? Conversas de WhatsApp, todo mundo recebendo milhões de mensagens e milhões de demandas ali sempre muito urgentes, e, enfim, né? Então, realmente, a gente está precisando, a gente está no momento de repensar algumas questões de organização, mas a gente tem, desde antes da pandemia, se articulado em GTs, né, em grupos de trabalho específicos. Então, a gente é um coletivo atualmente, eu acho, mais ou menos de umas 30 mulheres, não é isso? Uhum. Só que nem todas estão ali completamente, assim, não estão assíduas, sabe? A gente está pensando em modalidades de colaboradoras, enfim. E aí a gente está nesse processo de conversar também sobre um estatuto interno, que a gente ainda não tem ainda totalmente firmado, mas a gente já está com os apontamentos aí, né, desse estatuto, e fazendo esses trabalhos aí em grupos menores, né? Então a gente já fez algumas ações, a gente já promoveu debates, a gente já fez uma experimentação de oficina que a gente quer replicar também em outros momentos, que foi uma experiência super bacana, foi no ano passado, foi uma oficina para... Não foi só para estudantes do ensino médio mulheres, também tinha algumas estudantes adultas, mas foi no Instituto Federal de Brasília, que tem um campus recente agora, que dá curso de produção em áudio e vídeo. A Joana estava, ela deu um módulo lá de assistência de câmera junto com a Alice, e a gente teve, né, aula de elétrica, assistência de câmera, falamos um pouco sobre direção de fotografia nesse processo da pré-após, tivemos uma mesa de debates e tudo. E a gente também tem começado a fazer algumas oficinas internas ali, né, de partilha de conhecimentos e tudo mais. A gente está tentando emplacar um cineclube virtual também, que é uma modalidade difícil de desenvolver, mas a gente está tentando aí. A gente já teve alguns debates com pessoas externas, por exemplo, no início do ano a gente conseguiu conversar com a Bárbara Álvares, que estava filmando aqui em Brasília, foi super legal. E é isso, assim, eu acho que a gente está um pouco nessa etapa de entender como se organizar de um jeito mais eficiente, sabe? E aí trazendo o desafio de fazer isso no meio de uma quarentena, de uma pandemia com distanciamento físico, né? Que é dureza, mas a gente está aí, se mobilizando para fazer. Teve uma coisa que a Elisa, né, essa famosa Elisa fez, que eu achei muito importante, que também acho que vale assim como uma dica para vocês do Cine Frequência, é a questão de organizar a memória do coletivo, né? Que isso foi, muita gente ficou assim, caramba, que legal, ela fez toda uma linha do tempo, ela particularmente sobre a direção de fotografia ao longo do tempo, e nos inserindo ali, como marcos temporais importantes também, as ações que a gente faz, que, sei lá, acho que no dia a dia a gente acaba perdendo, ou não vê a grandeza delas, né? E aí depois quando a gente fica, caraca, que legal, e tipo, eu acho que foi muito bom, muito importante a gente ir marcando, tipo, tal dia aqui foi o primeiro curta, né? Foi Para Minha Gata Mitzi, Joana? Que foi esse curta que ela falou, que foi o primeiro com fomento. Foi o Presos que Menstruam. Presos que Menstruam. E foi o primeiro curta com fomento, e a gente organizando tudo isso ajuda muito a gente entender onde que a gente quer estar, quais que são as nossas metas, mas também é aquilo, né, a gente faz tudo, tanto a gente, que às vezes é difícil meio que organizar essa questão da comunicação organizacional do grupo, como que a gente desenha essas questões de GT, qual que é o nosso foco principal. Então, a gente está nesse caminho de tentar fazer um estatuto, não na forma careta, assim, de pensar, mas, tipo, para a gente realmente engajar e falar, olha, a gente está com essas ideias, esse aqui é quem somos nós, o que a gente quer, para a gente realmente conseguir caminhar. Porque
acho que tem uma expectativa que cresce, a gente se consolida e se fortalece, mas também tem aquela coisa, né? É um trabalho que não é remunerado e também a gente vê muitas vezes, né, os coletivos como uma questão um pouco temporal, né? Ele dura um certo tempo e depois ele vai ficando mais desidratado. E aí acho que a gente tem esse desafio de continuar motivando e de crescer. E até agora tem sido positivo, tem funcionado. É claro que a gente às vezes tem alguns embates, algumas coisas, às vezes a gente cria expectativa demais, a gente conversa muito no WhatsApp, né? Outra dica, né, de vivências que a gente começa a aprender, tipo, o WhatsApp não é a melhor ferramenta, e a gente começa a buscar isso, começa a tentar ver essa comunicação, né, de uma forma de como conversar com o outro, de como lidar com o grupo numa coisa que não é só o set, né, da gente ver o cinema como uma coisa mais ampla, tanto dessas vivências como essas, sei lá, quanto assistir um filme, discutir. Então a gente faz um pouco de tudo, mas é muita coisa e às vezes precisa, né, eu acho, dentro do coletivo ter algumas pessoas que vão lá e vão organizando, vão pegando e vão falando, não, gente, vamos organizar aqui, não. Então, a gente tem que estimular, assim, um pouco essa questão da autonomia, de você sentir parte para poder fazer, que é bem complicado. Ainda mais, sobretudo, numa pandemia, né? Porque acabou que eu acho que é o nosso momento de mais envolvimento com o coletivo, porque, né, tem uma pausa no mercado, enfim. E são muitas demandas, né? Demandas surgindo, e a gente vai criando muitas ideias, e as pessoas participando mais ativamente, e a gente com a comunicação prejudicada pelo WhatsApp, pelas caixinhas que a Emília falou aqui. Então, são vários desafios. E a própria pandemia, né, que a gente tem as nossas questões e sofrimentos do dia a dia, assim. Então, eu acho que a gente está num momento, assim, de, cara, um fortalecimento gigante, sabe, de um crescimento enorme. Mas é isso, assim, só um detalhe. A gente começou a se chamar de amiga, né? As relações, elas começam assim, tipo, você começa a saber como é que tá o filho de uma, como é que tá a vida, e aí é muito doido, né, também, misturar essa questão profissional com a questão pessoal. Sim. Mas eu acho que também é aí, né, que tá nosso ponto, assim, de diferença e importante, né? De não ver as coisas só como uma coisa, sei lá, uma coisa fechada. Sim, eu e o Movelas é um espaço de acolhimento também. Eu acho que, eu lembro de uma das nossas primeiras reuniões, foi muito de desabafo, sabe? Eu acho que todas tinham muito a falar. Todas passaram por momentos terríveis em set, sabe? E vem isso de falar, de ser acolhida, de ser abraçada, e falar, cara, isso já aconteceu e não vai acontecer mais. Sabe? Quem são essas pessoas? Quem faz isso? Então, é um espaço, assim, de carinho, de afeto e de trabalho, né? Uhum. Eu acho que é o que torna, assim, tão, sei lá, uma das minhas, o que me torna mais apaixonada pelo coletivo, sabe? É saber que eu posso ter esse amparo e posso amparar outras pessoas. Acho que o coletivo, ele tem essa possibilidade, esse poder de não subestimar o lado humano em relação ao profissional, né? Ou seja, as duas coisas coexistem em todos nós. Gil, você ia comentar alguma coisa, né? Não, eu ia comentar porque, para mim, isso é muito forte da coisa de coletivo. Eu não... É recente, assim, isso de participar de coletivos. Eu não participava tanto. É diferente de um trabalho em grupo, né? Assim, quando você está num coletivo. E agora, com a vivência do Cinefrequência, e tem um outro coletivo aqui em São Paulo São Paulo não, que a gente está tentando formar de diretoras de arte do Brasil todo, que a gente está iniciando agora, e eu sinto que essa questão das expectativas e da vontade de trabalho é super difícil, assim, e algo que a gente vai aprendendo, né, porque normalmente quando você se junta com outras pessoas, todo mundo tem muitas vontades, ideias e coisas.
E é difícil, porque se você está em muitos, demora para as decisões serem tomadas, né? Não é tão fácil as coisas acontecerem. Eu acho mesmo assim, tem uma coisa também, tem hora que a gente tem mais tempo, tem hora que não, e isso flutua entre todas as pessoas do coletivo, mas também tem uma coisa que você não quer pegar e fazer sozinho, você quer fazer e mostrar e ter o retorno, então você fica meio medindo até que ponto você faz muito ou faz pouco, sabe? Porque você quer fazer as tarefas, você quer fazer as coisas acontecerem, mas você também não quer passar por cima, você quer que as coisas sejam discutidas. E aí eu acho que rola uma expectativa, porque isso faz com que nada seja rápido, né? Ainda mais na pandemia, nada é rápido, tudo, uma pergunta que você faz, você vai trocar com as pessoas, isso vai voltar, e aí às vezes você repensa tudo, porque as pessoas vão te trazer outras informações, então é diferente de um trabalho de filmagem, que você vai lá, bota uma linha de trabalho, fala, não, até semana que vem a gente termina isso, e as coisas acontecem. Eu sinto que o trabalho no coletivo, para você rolar bem, você conversa com todo mundo, isso volta, e é difícil, às vezes algumas coisas se perdem nesse caminho, então eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, porque até quando vocês falaram isso de, com o tempo as coisas pode desazeitar ou não, né, se vocês têm conselhos para essa coisa, porque eu sei que logo que começa, todo mundo começa com muita energia, mas todo mundo tem um monte de outros trabalhos para fazer, e às vezes tem frustrações também, que as coisas não acontecem tão rápido, então, não sei, eu queria saber se vocês têm algum conselho dessa parte mais de como fazer fluir, assim, de uma maneira agradável para todo mundo. Eu acho que a gente está nessa experimentação agora. Então, se a gente bater esse papo daqui uns 4 meses, talvez a gente tenha mais conselhos, assim, né? Essa concretude maior, assim. Mas eu acho que um pouco da nossa vontade de construir um estatuto tem a ver com isso, com essa definição de fluxos e de uma organização, porque a gente foi percebendo que algumas pessoas às vezes ficavam sobrecarregadas, a gente foi percebendo isso que você coloca também dos tempos, que os tempos às vezes são longos, né? Demora, e às vezes você não tem um fluxo de comunicação para saber como se aprova algo, se você conseguiu aprovar, se está valendo, porque não tinha gente suficiente, enfim. Então, toda essa ideia mesmo de construir um estatuto é para começar a dar essa roupagem e todo mundo entender melhor o que está valendo, o que não está valendo, sabe? E claro que é isso, não é uma camisa de força, não é algo engessado, é algo que vai estar em permanente construção, em permanente debate, sabe? Então, acho que o que a gente está fazendo agora é um pouco tentar organizar isso, para a gente conseguir se entender melhor, inclusive conseguir sistematizar esse trabalho nosso, do coletivo, num tempo tão terrível como esse que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que isso que a Joana traz é fundamental também. A gente também está todo mundo vivendo tempos. Porra, gente, é uma pandemia com o governo Bolsonaro, sabe? Então, como é que você se articula coletivamente através das telas, sabe? Realmente são vários desafios, eu acho, para os coletivos, né? E dentro de uma área que também está soterrada, né? Que já vinha ali num processo de desmonte muito profundo e que agora a gente está num cenário bem difícil mesmo, né? Então, assim, acho que sei lá, uma das questões também de vivências mais recentes nossas é prestar atenção em como se comunicar, isso daí eu acho que é algo que tem sido importante para o coletivo, sabe? Pensar nas formas de comunicação e procurar conversar sobre os problemas também, sabe? Procurar levar mesmo para essas reuniões, assim, sair um pouco do WhatsApp e vir para uma reunião ali simultânea, sabe? Que ainda que seja muito limitada, ela é um pouco menos limitada do que aqueles caracteres do WhatsApp, enfim, né? Então, eu acho que para manter... E uma das questões que a gente viu também é que para manter esse ânimo, a gente tem que entender por que a gente está ali, sabe? Então, fazer esse resgate mesmo da motivação de por que a gente está construindo esse coletivo, sabe? E também
conseguir se organizar para tirar as coisas do papel, porque eu acho que isso aí também traz motivação, né? A gente conseguir se organizar, a gente vê as coisas se materializando, né? Acho que eu vou contar um caso, assim, resumidamente, mas, cara, tipo assim, a gente tava super. Acho que foi uma das vezes assim que a gente mais tratou feio por causa de um problema. E aí a Emília teve uma ideia muito boa, que foi tipo assim, gente, para todo mundo de mandar mensagem, já deu, vamos, quem puder, entra aqui, vamos conversar. Aí a gente pegou e fez uma live, e aí todo mundo acabou rindo, falando um monte de besteira, assim, sabe? Tava todo mundo estressado, então todo mundo começou a dar aquela risada de nervoso, assim. E aí meio que a gente nem falou sobre o problema nesse dia, mas quebrou o gelo, que a gente relembrou que por trás daquela escrita, por trás daquele balãozinho, são pessoas que a gente tem um afeto, tem um carinho, e acho que é por aí, né? São Eu acho que foi a diferentes. Thaís que teve a ideia, mas só. Mas é isso, assim, a gente, né, na vida pré-pandemia, acho que funcionava de uma outra forma. A gente tem os pensamentos muito alinhados, né? E as reuniões presenciais são outra coisa, né? É afeto, é olhar uma na cara da outra. Cara, a gente dividia pão de queijo, sabe? Exato. A menina sempre levava Heineken. Era maravilhoso, sabe? De repente você muda isso para um ambiente WhatsApp, onde você tem 33 mulheres passando por uma situação complicada, né, dentro do contexto, e aí, às vezes, uma coisa em caixa alta já pode se tornar outra mensagem, né? Às vezes, uma vírgula mal colocada passa outra intenção. É realmente muito delicada a questão da comunicação nesses tempos, né? Assim, eu acho que tem que escolher bem como se comunicar, assim. Será que o WhatsApp realmente funciona, né? Eu acredito muito, né, de olhar na carinha de todas, ainda que, né, só que, mas já é uma outra relação, você escutar a voz, você escutar a entonação, sabe? É complicado, gente, mas é um conselho bom, assim, né, tentar fazer essa comunicação do coletivo, né, por vídeo, eu acho que é mais humano, quase tátil. Mas aí vem um outro problema, que é como conciliar o tempo, e aí você tem que, né, vamos botar uma data, e nem todas podem, é tudo realmente muito difícil, né, mas a gente vai se ajeitando, não pode parar. Eu acho que isso é uma questão que é super importante, assim, da gente conversar minimamente, né, que é das dificuldades mesmo de criar em coletivo, porque tem uma certa... um monte de gente quer criar em coletivo, um monte de gente quer estar em coletivos, mas não necessariamente é isso, né? A Ana Luísa falou, às vezes os coletivos eles têm um período curto, porque começa com muita energia e aí daqui a pouco começam a ter os conflitos que existem e é muito fácil, então eu vou sair, então... Muito fácil não, eu digo, é desafiador de verdade se propor a estar nessa relação de igualdade, né, de todos tomarem, todos terem a mesma, não estar numa relação hierárquica, não só, né, socialmente, do jeito que a gente se organizou socialmente, mas porque, enfim, somos atravessados. Eu acho que é importante, eu fico pensando muito nisso, assim, porque eu já participei de outros coletivos em outros lugares, que não tinham necessariamente a ver com cinema, e eu acho que o que eu ganhei agora, e que é uma coisa que eu tento levar um pouco, assim, para as minhas experiências do Cinefrequência, é que não necessariamente, nunca aconteceu, porque o nosso tem 2 meses, e somos só 3, porque eu acho que isso também é outra dinâmica, né? Quando são 30, muda muito, porque pra gente é muito mais fácil, por exemplo, marcar uma reunião por vídeo, sendo 3. Mas tem uma coisa de saber que quando se cria em coletivo, nem sempre é agradável, nem sempre porque tem questões, e é ter uma maturidade de encarar essas questões de verdade, é um processo meio terapia coletiva. Tô rindo porque a gente passou um pouco por esse processo há pouco tempo, a gente fez um realinhamento das dinâmicas do coletivo, e a Bianca falou, gente, Cinefrequência é terapia em coletivo.
E eu acho que é um pouco, porque se a gente não tá de verdade olhando para isso, sabendo que às vezes vai ser desafiador, sabendo que a gente tem questões que às vezes joga no outro que não é nosso, que é nosso e não é do outro, se a gente não tá aberto para essa relação, para essa construção de verdade, é muito fácil afundar. Porque é muito mais em contexto de pandemia e etc. E eu acho super importante, assim, sair da conversa de que é tudo lindo, maravilhoso e fácil, sabe? E acho que tem também essa coisa da construção entre mulheres, né? Eu acho muito doido isso, na verdade, porque é muito doido a gente sempre dizer, não, é um coletivo de mulheres, é um coletivo de mulheres. Os homens estão montando coletivos, mas coletivos só de homens, e ninguém fala, é um coletivo de homens, né? Eu até estranhei um pouco quando eu comecei a ver o Cinefrequência como um coletivo de mulheres, porque eu chamei pessoas que assim, a gente se construiu muito intuitivamente em conversas, e não foi pensar assim, vou chamar mulheres para... Foi natural, foram as pessoas que eu queria construir aquilo junto. Acho que é diferente, por exemplo, do processo de vocês, que vem de um processo de realmente de apoiar outras mulheres nesse mercado e tudo mais. Mas mesmo assim é muito curioso a gente continuar ainda com essa demanda, assim, ela é importantíssima. Temos que construir espaço só entre mulheres, porque a gente precisa desse acolhimento e dessa inserção. Mas é muito curioso a gente ter essa coisa, né? Eu digo mais dos outros mesmo, porque eu acho que o que acontece é a gente ser intitulado coletivos de mulheres, sempre. Porque são só mulheres, porque são só mulheres. Enfim, eu acho que tá mais do que na hora da gente ver isso com uma naturalidade, assim, né? Com uma... construir com pessoas que têm vivências e experiências parecidas com a nossa e que passam por as opressões que a gente passa. Né? Eu acho que isso que é fundamental. E acho que o que mais engrandece num ambiente só de mulheres é que você quer falar e as outras mulheres querem te ouvir, né? Porque, na verdade, em todas essas construções de coletivos com homens, é que eles não querem te ouvir. Você não tem o que falar também. Então, é fortalecedor para depois a gente encarar, ou simultaneamente encarar esses ambientes masculinos. Eu acho que o Move Elas me fez, assim, não só o Move Elas, mas todas umas outras vivências, depois de muito trauma, tipo assim, criar ambientes que eu me sinto confortável. Se eles ainda não existem, eu vou criar. E, assim, uma coisa que eu adoro, por exemplo, é, sei lá, fazer meus clipes, minhas coisas, e, tipo, chamar vários amigos, várias pessoas de vários rolês diferentes, chamar meu namorado, e treinar eles, e ensinar, e a gente ir aprendendo junto, sabe? Porque é muito engraçado. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela entrou mais recentemente no nosso coletivo, que é a Rai. A Rai, ela vem de um curso, assim, das ciências ambientais, e ela é super talentosa, e ela super já fazia as coisas, só não sabia o nome de nada. E aí, quando ela foi responder o nosso questionário sobre assédio, ela falou, caramba, tipo assim, entre várias baixas autoestimas, ela falou, caramba, eu nunca passei por nada disso que vocês estão falando. São coisas muito pesadas, caramba. E aí ela foi pensar, né, que, tipo, os rolês, assim, alternativos que a gente se conheceu, que a gente fez as coisas, são ambientes confortáveis. São ambientes que não tem fomento, que não tem espaço, mas que são, pelo menos, lugares ali em que a gente se sente bem e começa a construir outro tipo de estrutura. Então, e o Move Elas também tá dentro disso, né? Muito massa. Da gente não ter, sei lá, aquela coisa... Eu começo a pensar muito, tipo, ciclano tal, tem tal câmera, tá em tal... foi contratado por tal produtora e não sei o quê. E aí você começar a pensar, tipo, tá, mas o meu é super legal, minhas amigas super falaram bem, e não falaram bem porque são minhas amigas, elas falaram bem porque elas assistiram com uma empatia que elas têm por mim, porque elas querem me conhecer melhor. Não porque, sei lá, numa ótica competitiva ou numa ótica de, tipo, olhar o seu trabalho e ficar, mas onde você estudou? Então,
que, sei lá, que câmera é essa, que lente é essa, não é isso, né? A gente olhar o que a gente está fazendo, não o que é, né? Não para quê, né? O em si, não para si das coisas, porque é muito temporal, né? A gente conversa muito dessa questão de câmera, que, sei lá, as câmeras passam, as coisas, elas passam, isso não é seu. O que é seu é o que você vive, o que você aprende, é esse conhecimento. Não é tipo, sei lá, apertar tal botão e sei lá, usar tal lente Cookie Prime, nananana, que vai fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, não é uma questão, assim, né, de entender várias coisas no coletivo, mas também entender que a gente quer esse espaço, a gente quer poder ter a capacidade disso não ser um sonho, de chegar lá, usar todas essas coisas, usar todos esses equipamentos e poder fazer. De estar, sei lá, no cinemão, de estar fazendo isso, né? São questões que a gente tenta equilibrar e alinhar. Palestrei, gente, foi mal. Sim, até mesmo essa nossa conversa aqui, a forma que você fala já é outra completamente diferente se você entra num grupo de assistente de câmera homem, que é isso, assim, eu acho meio pesado o que eu pensei aqui, é melhor não falar, mas é essa coisa de, tipo, eu trabalhei com a última Alexa, eu trabalhei com não sei o que, é uma coisa de ficar medindo pau, entendeu? Desculpa, gente, mas é isso, sabe? Olha, eu fiz um set, o produtor tal me chamou, e uma tiração de onda, assim. A gente, cara, eu faço filmes de diversos orçamentos, sabe? E é isso, eu vejo que os filmes de grandes orçamentos, assim como para Juliana, né, que ela estava falando mais cedo, né, diretora de arte não pega filme de grande orçamento. Para a câmera, a mesma coisa. Dificilmente você vê um filme de grande orçamento no Brasil com uma diretora de fotografia, né, e isso reflete na nossa experiência, assim. Eu já fiz filmes grandes, cara, a maioria, nossa, gente, é terrível falar isso, assim, mas um longa que eu fiz era uma diretora de fotografia mulher, um filme com grande orçamento, o resto era só homem. E o que sobra pra gente é isso, né, são os equipamentos mais simples, né, são os menores. E a gente não fica nessa de ficar comparando, né, se a Nau vira pra mim e fala que fez um filme com uma câmera tal, que é mais popular, eu não vou chegar pra ela, tá, mas sabe, eu fiz um filme com a última Alexa, com Cookie, anamórfica, sabe, que rola nesse ambiente dos homens, né, que é essa competição, é isso de você é pequeno, cara, né? Eu trabalho assim, eu trabalho com grande orçamento, eu trabalho com grandes nomes, com grandes grifes. A nossa relação é completamente distinta. E é lindo. Eu fico emocionada, gente, desculpa. É muito sensível. Eu acho que essas dificuldades e desafios que a gente vem pontuando, né, na conversa são justamente parte de um esforço real de tentar imaginar e construir um outro lugar, né? Assim, você realmente, da sua imaginação, colocar no mundo prático uma outra perspectiva, uma outra organização, uma outra forma de conversa, uma outra forma de relação, né? Justamente porque é tão enraizado o que oprime e o que sufoca, que a gente está sempre correndo o risco de voltar para esse lugar se a gente realmente não faz o esforço de não entrar na jaula de novo, né? Acho que tem até essa metáfora, né? Quando você sai da jaula, você tem que fazer tudo para destruir ela, senão você pode voltar para lá, né? Enquanto ela existe, você pode voltar para lá, para dentro. Então, realmente uma luta, a liberdade é uma luta constante, né? Em todos os seus níveis, do mais prático ao mais filosófico, né? Eu acho que isso é o que faz também o coletivo ser um desafio diário, né? Você realmente tentar ser um ser humano mais coletivo todos os dias, né? Com essa outra perspectiva. Sim, e também é desgastante, né? Lidar com isso, assim, é luta o tempo todo dia, toda hora, gente. Ainda é um contrafluxo, né? Esse tipo de comportamento. Sim. Então, em algum nível, você vai esbarrar num cansar, ele vai ser um desgaste, né? Porque em algum momento ele vai ser contracorrente, ele vai ser. A autocrítica também, né? Que, tipo, se faz necessária, mas também é muito desafiador. E também quando você, sei lá, se coloca num lugar mais de poder,
e você tá ali, mas você também tá dentro de uma estrutura que ela é engessada, e você se vê ali também, assim, naquele desafio, tipo, caramba, eu preciso mudar isso, mas sei lá, se eu mudar isso, tal produtora de tal filme, ela vai ficar chateada comigo. Se eu falar que eu quero chamar tal pessoa que não tem tal conhecimento, não tem, sei lá, o curso X no diploma, ela não vai me valorizar. É bem complicado essas questões, assim, tipo, de beleza, eu vou te chamar, mas você tem que ter tal assistente, ou então vou te fazer tal coisa, mas sempre se sentia assim meio controlada, com medo, assim, sabe? E, sei lá, é meio complicado. Até essas questões, assim, mais de produção executiva, por exemplo, da Ancine, de como que você faz para acessar um edital, de como que você faz para ter esse contato com as coisas, né? É muito... Acho que uma coisa que a gente percebe também no Move Elas é que, por enquanto, não tiver uma produção executiva mais empática, que seja mais desconstruída, é difícil pra gente, assim, né, na questão de diretora de fotografia, até na questão, tipo, talvez no roteiro, eu penso que você, sei lá, eu tenho agora começado a pensar nisso, eu quero escrever, eu sempre gostei, e quero escrever os roteiros para eu poder fazer, porque senão ninguém nunca vai chegar e falar, olha, eu fiz esse roteiro, ganhei esse edital, mas eu quero que você dirija. Acho que na fotografia também é bem assim. Então, a gente, sei lá, como que a gente faz para chegar nesses poderes? Como a gente faz para se conectar com essas pessoas da produção executiva, com essas produtoras? Como que a gente faz, assim, para criar um caminho diferente, né? E eu acho que também a gente acaba trazendo novas questões para o próprio fluxo, a própria organização do trabalho dentro do audiovisual. Então, eu vejo aqui no DF, né, produtoras mulheres começando a questionar esse modo de produção, de diárias de 12 horas, de 6x1, e etc, etc. E não é à toa que são mulheres produtoras que estão trazendo essas questões, né? Porque, por exemplo, essa questão da maternidade na direção de fotografia, não se questiona, a gente tem muitos diretores de fotografia homens que são pais, a gente tem pouquíssimas mulheres diretoras de fotografia que são mães. Então, assim, a gente percebe que essa modalidade de trabalho, que você tem uma diária base de 12 horas e que frequentemente se estende para muito mais, vai impactar diferentemente, porque a gente tem uma divisão sexual do trabalho que onera as mulheres de um jeito, com uma carga muito pesada, né, de trabalho doméstico. E a gente, no geral, já tem isso não computado, como trabalho que é invisibilizado, trabalho que muitas vezes não é nomeado enquanto trabalho, mas que sustenta todas as esferas do trabalho que é nomeado enquanto trabalho, né? Então, no audiovisual, eu acho que a gente repensar também esses modos de produção. Claro que eu acho, assim, que homens e mulheres deviam dividir os trabalhos domésticos, os trabalhos de cuidado, etc., de uma forma igualitária, né? Agora, pensando que a gente ainda tem muito para caminhar com isso, então vamos ver como é que isso está impactando mulheres e homens de um jeito diferente no cenário que a gente tem hoje, sabe? Então, não é à toa que essas provocações estão surgindo de produtoras mulheres, porque tem uma coisa que já me perguntaram algumas vezes, se eu acreditava que existe um olhar feminino, né? Que às vezes vem isso. Já fui chamada, por exemplo, para filme porque queria um olhar feminino. E eu fico, assim, sempre imaginando que é tipo, sei lá, uma propaganda da Xuxa com Monange, sabe? Com rosa saindo e tudo mais, uma coisa muito suave, quer dizer, supostamente suave, enfim. E aí eu lembro de falar, assim, algumas vezes, olha, se existe alguma espécie de olhar feminino, primeiro que eu acho que são olhares de mulheres, né? Não um olhar feminino, porque não é homogêneo de forma alguma, e certamente não é algo que vem do útero, até porque tem mulheres que não têm útero, mas vem das nossas experiências diversas em habitar um mundo que é bifurcado em termos de gênero, né? E que tipo de vivência a gente tem, que tipo de relação com o mundo a gente constrói, de relações com o mundo a gente constrói, né? E isso está no audiovisual, sabe? E você pegar uma diária base de 12 horas, não tem como você dizer que vai impactar da mesma forma, sabe? Então a gente tem uma suposta neutralidade, um suposto trabalhador médio universal que está sendo pensado para essa diária de 12 horas, que é exatamente isso, é um trabalhador, não é uma mulher trabalhadora que está sendo pensada, não é uma mulher trabalhadora negra da periferia que está com um trajeto ali de 2 horas até chegar na produtora base, de onde vai sair a van do set, que está sendo pensada.
Porque aí você está falando de uma diária de, às vezes, 18 horas, né? Acho que a gente pode abrir a roda para perguntas também nesse momento. As pessoas estão assistindo, não sei se alguém quer fazer uma pergunta, se a gente. Enfim, a gente vai seguir o papo, mas eu não sei se, né, se alguém que está acompanhando tem vontade de fazer alguma pergunta. Bom. Meninas, eu preciso sair um minutinho para ir ao banheiro e já volto. Ok. Desculpem. Falem de vocês também, né? Já que é sobre coletivos, o tema, acho que vocês podem falar um pouco também de... Não sei, deixa eu ver. Essa fala da Emília eu achei super legal, né? Que a estrutura ela já é pensada, a estrutura já elimina de por si quem participa, né? Ou quem tem mais chances de participar ou não. E eu acho que essa coisa de imaginar os outros lugares já vem, inclusive, de imaginar um outro jeito de fazer cinema, que acho que é um tema que nós do Cinefrequência, a gente meio que está sempre rodando, assim, né? E aí, já falando um pouco da gente, a gente está sempre, acho que, tentando destrinchar essa ideia, né? Outras formas de fazer cinema. E num primeiro momento está sendo mais essa experiência da formação, das oficinas, das trocas aqui nos encontros, mas eu acredito que no momento que o mundo seja acessível outra vez, a gente tem muita energia para colocar isso em prática num coletivo corpo a corpo, né? E até uma coisa que eu fiquei na dúvida quando vocês comentaram do Prisioneiros que Menstruam, esse é o como é o nome do filme? Desculpa. Presos que menstruam. Esse foi o filme que vocês fizeram juntas dentro do coletivo? Não, esse foi a primeira vez que trabalhou a Joana como primeira assistente, a Dani Azul como fotógrafa e a Elisa Souza como segunda assistente. Foi a primeira vez em Brasília que a gente tem o registro, né, que foi uma equipe totalmente de mulheres. Ok. Numa série, Presos que Menstruam, foi um piloto de série, com apoio, eu não sei se foi FAC ou se foi, FAC é o Fundo de Apoio à Cultura daqui de Brasília, ou se foi com o Fundo Setorial do Audiovisual. Mas aí, a partir dessa iniciativa, começaram a surgir outros, né? A gente escreveu um projeto agora de uma websérie sobre a quarentena, para a gente colocar no YouTube. As meninas também de dentro do Movie, elas começaram a fazer um filme que cobriram o 8M do Chile, e a gente cobriu aqui, fez também uns planos adicionais do 8M em Brasília, e aí várias coisas começam a surgir também, né? Porque eu acho que essa coisa de o coletivo se tornar uma maneira de produção, de alguma forma, é isso, né? É a extensão dessa coisa de propor um outro lugar, que já não é só propor um lugar para falarmos, um lugar para a gente se encontrar, mas já fazer na prática uma outra forma de produção mesmo, né? Já tentar criar um outro lugar de set, um outro lugar de histórias também, de narrativas, né? Que, também como a fala da Emília, essa coisa do olhar feminino, sabe, imaculado, né? Mas construir a gente ter a opção de fazer os nossos olhares estarem se compondo juntos na prática, né? Eu acho que os coletivos produzirem é uma ferramenta importantíssima, assim, né? Que agora isso é naturalmente sufocado, mas acho que é uma das coisas que eu mais anseio, assim, poder fazer no futuro próximo. Uhum. Um pouco disso que você falou e ao mesmo tempo linkando com a coisa de falar sobre a nossa experiência, eu venho sentido, assim, pensando a respeito, né, da formação do Cinefrequência, porque logo que a gente se juntou e que a gente conversou, até para conseguir pensar nome e tal, né, a gente ficou lá numa coisa embrionária, assim, 1 mês ou 2, que a gente pensou a coisa, mas demorou até a gente entender o que era, né, e eu, né, a gente tentou escrever, por que a gente quer um coletivo, então cada um escreveu um pouquinho e tudo, e logo que eu escrevi, eu pensava muito, não, eu me juntei num coletivo, porque eu sempre achei incrível a coisa de dividir experiência, a coisa da troca, para mim isso era muito caro, assim, muito interessante fazer coletivamente, né?
coisa de se encontrar e poder dividir. E aí, eu acho que quando a gente começou a fazer as coisas, o que eu achei muito interessante e muito bom, assim, que eu acho que tem uma força de você estar com outras pessoas, que eu acho que eu mesma, sozinha, nunca faria certas coisas, que no coletivo ficou muito forte, e ficou muito claro uma potência mesmo, sabe? Então, essa coisa de dividir experiência, em algum momento eu fui percebendo que eu falei, nossa, eu não sabia que eu fazia isso, sabe? Eu não sabia que eu sabia organizar essas coisas, sabe? Então, tem algumas coisas, óbvio, outras coisas que eu vejo que eu falo, nossa, como é custoso fazer isso. Então, tem coisas que a gente tem dificuldade pra caramba. Mas tem coisas que eu sinto que no Cine Frequência, né, eu trabalho com cinema, então eu estou acostumada a fazer certas coisas que são coletivas e que têm a ver com produção, e que no momento que a gente se colocou objetivos e tal, eu vi que eu falei, tá, então eu não tenho só essa minha experiência de organizar equipes também é uma boa experiência para conseguir juntar mesas de debate, eu tenho uma facilidade organizacional para isso, e eu acho que esse tipo de coisa, que parece ferramenta simples, mas dá um poder muito grande, assim, criativo, sabe? Então, eu sinto que toda semana, quando a gente se encontra para conversar, surgem novas ideias de coisas que a gente pode fazer e de coisas que a gente pode alcançar, que eu nunca pensaria Juliana, sozinha, assim, sabe? Nem almejaria pensar, talvez, sabe? Eram coisas que eu poderia pensar, que legal fazer isso, mas não sou eu que vou fazer isso, sabe? E no momento que você está com outras pessoas, a coisa propositiva te dá deixas para fazer outras coisas, né? E as coisas que a gente escreve, né, quando você falou isso do histórico, eu achei muito interessante de pensar, assim, né, meio como as pequenas conquistas que a gente vai conseguindo, até para entender também a vontade, né, então, quando a gente criou o coletivo, a gente tinha vontade de troca, assim, assado, e no momento que a gente, óbvio, porque somos nós três, mas o impulso do coletivo é chamar pessoas para colaborarem, e chamar pessoas para dividir experiências, essa é um pouco a ideia do Cine Frequência. E toda vez que a gente chama a gente, da mesma maneira que a gente está fazendo esse encontro agora com vocês e tudo, é muito rico, né, porque cada pessoa e cada encontro que a gente faz abre muitos caminhos, assim, e esses caminhos vão deixando claro as potências, né, as potências individuais de, isso a gente dá conta, se a gente organizar, a gente faz e tal, e as potências enquanto coletivo mesmo, né, é muito mais fácil você responder em nome de um grupo, né, é tão poderoso isso, você poder pegar em nome de um grupo e falar, tá bom, eu nunca gostei disso no mercado, mas eu também nunca discuti, sabe, eu nunca gostei de trabalhar 6 dias por semana, eu sempre achei um absurdo, sabe, outro dia eu tive que explicar isso para uma pessoa que nunca tinha trabalhado com cinema, e eu chamei ela para trabalhar comigo, ela achou que eu estava fazendo uma piada com ela no telefone, ela falou, não, né, Juliana, eu falei, não, a gente trabalha, é assim mesmo. Aí ela virou, como vocês aceitam isso? Aí eu fiquei me questionando, não sei como eu aceito, sabe? A gente tem um pouco dessa coisa do sofrimento do cinema mesmo, né? Que, não, é assim mesmo, você leva uns esporros, faz parte, não, se você é assistente, você não senta, sabe, umas coisas desse tipo que não, quando eu comecei era assim mesmo, sabe, tem sempre um peso ali da hierarquia e do histórico, né, não, o pessoal das antigas era muito pior, então acho que tem um monte de coisa desse sofrimento, né, mas quando você está em grupo, você consegue questionar e falar, não, gente, vamos fazer 5 para 2, é tão mais fácil, às vezes você questiona
coisas inquestionáveis que você sozinha não questionaria, mas quando a força do grupo é muito legal, assim. Isso eu acho que está sendo a coisa mais forte, assim, que mudou um pouco o impacto mesmo na minha vida, assim, de alguma maneira, sabe? Porque as coisas que eu vou pensando, eu consigo dividir e saber se é possível, sabe? Me faz conseguir sonhar um pouco mais alto, assim. Eu acho que isso é fundamental e é algo que a gente tem conversado no Movielas, mas ainda não sistematizado, que é também como fazer o coletivo interagir mais com as esferas de organização do trabalho dentro do DF. Então, como conversar com as associações, a gente ter representações nas associações, nesses debates também da área, de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais abrangente, porque eu acho que esse impacto da falta de organização, não sei, eu acho que os sindicatos em São Paulo são mais fortes, né? Mas aqui no DF, isso daí é muito visível, né? Essa falta de organização das associações profissionais mesmo. E quando a gente vê um momento tão extremo como agora a pandemia, como é que o setor se reorganiza de uma forma pelo menos minimamente respeitosa, né? Como é que você não desestrutura todo um setor? Como é que você pensa aquelas áreas como uma profissão mesmo, né? Como um trabalho que tem que ter direitos assegurados. Então, eu acho que isso é importante também, né? O coletivo, a gente tem nossas ações específicas, mas como é que ele interage também com outras formas organizativas que vão trazer uma segurança maior ao trabalho, né? Então a gente tem pensado um pouco nisso, um pouco sobre isso, mas ainda estamos tateando, né, gente? Sim, acho que a gente tem trocado muitas figurinhas com os outros grupos. Eu acho que, assim, dentro de um cenário que é um pouco tradicional em Brasília, a gente já tem conseguido se estabelecer como eles querem, assim, até que eles querem ouvir a gente, sabe? Eles acho que tem tido, assim, mais essa coisa, né, assim, entre os grupos também, né, Brasília é um lugar menor, então as pessoas se conhecem bastante, e agora, acho que dentro dessas associações, elas querem trocar com a gente, né, e aí a gente tenta levar para dentro do Movielas, pesar, entender, né, ver se a gente bota fé ou não, ver como que a sua opinião pessoal e a do coletivo podem funcionar. É bem desafiador, mas é muito bom. Tem uma coisa que eu achei muito legal, né? Eu acho que foi, assim, um dos momentos que eu falei, a gente não só teoriza, a gente vai lá e realmente faz, foi o ato que a gente fez no Festival de Brasília. Achei ótimo, assim, achei que foi muito massa. Foi tipo assim, bora fazer um ato, bora falar das paradas palhas que estão acontecendo, vamos lá mostrar a nossa cara? Vamos. E a gente organizou de um dia para o outro e com coreografia ainda, assim, sabe? De uma forma que acho que até para outras associações, sei lá, né? Porque a gente não é uma associação, mas para outras pessoas, tipo, caramba, sei lá, acho que pode ter até rolado um estranhamento, mas depois também acho que algumas pessoas viram como, caramba, que efetivo, que diferente ir lá realmente pegar e fazer, e ponto. E acabou. Não ficar uma coisa. Como é que foi isso? Sim, só E o que foi? Contextualizando, porque no Festival do Cinema de Brasília do ano passado, teve um dos organizadores que ele agrediu verbalmente uma realizadora, uma diretora de fotografia do Rio, né? São Paulo. São Paulo, né? Enfim. E isso foi terrível, assim, ela estava com a filha no braço, e foi na frente de todo mundo, foi um constrangimento gigante, e já é um cara que tem uma fama terrível em Brasília, assim, um diretor. E esse momento foi quando começou uma intervenção que começou no Chile, não sei se vocês viram, do Um Violador no Seu Caminho, e foi na explosão, que pegou o mundo inteiro, e a gente aproveitou esse episódio do Festival de Cinema, e a gente se manifestou, eu acho que foi a primeira vez que saiu a galera, né, como Movielas, em relação a isso, e eu acho que vem essa coisa não só do grito com
com o que aconteceu, né? Mas com um grito, assim, de tudo que a gente está engasgada durante muitos anos. Sim, e todo o cenário do festival, né, que foi, a gente nunca tinha visto isso, né, de, sei lá, do secretário de cultura, de repente virar curador dos filmes. Isso é muito sintomático, né, do 2019, do 2020 que a gente está vivendo, e como é que a gente se exprime, como é que a gente faz barulho, assim. Então, nessa questão de ser um grupo, ajuda mais do que, sei lá, eu sozinha não vou chegar lá e falar, ó, seu escroto, não sei o quê, mas Sim. em grupo isso é melhor. A gente discute muito, né, essa questão de como lidar com essas coisas a todo momento. E acho que o nosso fortalecimento interno é o que mais tem funcionado, né? Tipo, às vezes, sei lá, você não vai nem se expor, mas você vai chegar e vai conversar com uma pessoa lá dentro que conhece a pessoa que, sei lá, te ofendeu, que te fez alguma coisa. E aí ela já vai ficar ligada naquilo, ela já vai, sei lá, já vai cortar uma ligação ali e já vai ser criada uma rede de segurança. Então, esse tipo de coisa também tem funcionado muito pra gente. Nossa, é isso, rede de segurança. Gente, hoje em dia eu me sinto tão mais tranquila, assim, com o coletivo, para falar, sei lá, se eu passar por qualquer situação de assédio ou coisas assim, eu sei que eu vou estar mais segura, sabe? Eu sei que eu não vou estar sozinha. E eu sei que muitas sentem isso também, né? Esse momento, essa segurança do grupo, sabe? É uma outra relação, assim, você está só, você está em grupo. E que eu acho que até conecta essa conversa nossa de hoje, assim, que é isso, né? Se o grupo em si ele já tem essa força, os grupos conectados exponencialmente, assim, né? Porque acho que até isso que acho que uma coisa legal que acaba sendo uma consequência bonita, assim, talvez seja a palavra, não tenho certeza, né? Mas dessa questão do online agora é que a gente está tendo a oportunidade de interagir com pessoas de todo o Brasil. Nas oficinas que a gente fez agora, a gente teve pessoas de muitos lugares, muito variados, e isso é muito legal, porque acho que até abre essa... E ainda mais, eu acho que pra gente, ainda mais estando imersos em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, é muito fácil a gente se fechar nessa bolha e não, né, e é isso, é muito fácil você se fechar, você esquecer que o resto, que a coisa é muito maior do que você, né, que tudo é muito maior. E eu acho que essa conexão e fazer começando a criar um bioma, né, é muito importante, principalmente pelo contexto que a gente está vivendo, ideologicamente falando, né, a Cinemateca a ponto de não existir as produções, mesmo para o fim da pandemia, né, o que vai ser de possibilidades disso retomar. Inclusive, a gente tem uma conversa sobre isso amanhã, caso tenha da disponibilidade. Mas eu penso muito isso, assim, né? O quanto a necessidade de não se isolar no sentido mental, né? Talvez nessa questão de você saber que existem outras pessoas fazendo, se organizando, e que isso pode ser, né, a gente saber da existência do outro, trocar do jeito que for possível no primeiro momento, já é significativo, sim, e que isso tem que ser movimentado para cima, né? A gente tem que alimentar esse lugar cada vez mais, principalmente quando a gente tem um cenário totalmente desfavorável, inclusive nos ânimos, assim, né? Você realmente achar um motivo para continuar fazendo aquilo, você realmente achar um porquê, ter uma motivação de falar, bom, eu vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa, porque isso aqui perdeu sentido, né? Bom, acho que é um momento realmente muito difícil de isso, assim, né? De não perder o fio da meada, de não deixar a bola cair. E para mim, eu acho que para nós do Cine Frequência isso tem sido, acho que essa nossa organização e até essa experiência que a gente está tendo de conversar com mais pessoas e de sair muito da nossa bolha está sendo fundamental, assim, para manter o respiro. E bom, acho que a gente está aqui com a conversa aberta. Pi, você quer fazer uma pergunta? Eu queria saber dos dois coletivos como que houve e se houve pessoas que vocês não conhecem vindo buscar vocês também, de
Tipo, vocês com as redes sociais e tal, se a galera vem curtir e vem comentar, como se dá esse tanto para... É que eu acho que nas oficinas vocês buscam mais pessoas que vocês já conheçam para não oferecer, né? Oferecer oficina, pedir oficina, sei lá. Mas como é que rola também esse conhecer outras pessoas fora do fortalecimento do próprio coletivo? Vocês, enquanto coletivo de pessoas desconhecidas, digamos assim, sabe? Foi claro? Foi muito confuso? Foi claro. Eu acho que no Movie Elas era mais uma rede, sim, né? Tem ainda uma questão forte universitária, né? De muitas serem do cinema. E agora também a gente tem feito um esforço, assim, até para encontrar mulheres. Conhecemos mais mulheres do som, isso foi muito importante. E também mulheres da fotografia estática que também querem começar a entender mais do cinema e tal, pessoas do vídeo. Aí eu acho que a gente tem feito esse movimento, mas muitas vezes ele está preso assim, ao ambiente de trabalho ou ao ambiente universitário que você pertenceu. Ainda acho que gira um pouco em torno disso, né? É um desafio a gente ir além, não sei. Me digam vocês também, assim, Movielas, o que vocês acham? Eu acho que, bom, é porque eu não sei, eu achei um pouco confuso, mas assim, das pessoas entrarem em contato, acho que é bem amplo, assim. A gente fez um vídeo, quando começou a pandemia, sobre violência doméstica nesses tempos. E foi um vídeo que viralizou, assim. Então, entrou em contato com a gente, sei lá, gente do Brasil inteiro, sabe? Vários coletivos. Gente, foi uma loucura, assim. Uma coisa de mais de 1 milhão de visualizações. Então, isso fez crescer e expandir o Movielas, assim, né? Um outro lado. E já aconteceu de vir gente de outros estados, né, da fotografia, falar comigo, querendo participar, assim, achei até fofo, indiquei o DAFB, mas é isso, mas eu acho que a gente traz muito, o nosso site ele é aberto para as pessoas que têm interesse em foto, então, enfim, é uma coisa que ajuda, e temos professoras também, né, no grupo, que tem essa rede de comunicação com quem tem interesse em participar. Por exemplo, a Juliana, que está aqui, acho que foi assim, uma das pessoas que eu super vejo engajada, ela ainda não é do Movielas, mas ela quer ser, e, tipo, foi uma pessoa que eu conheci num set pequeno de um clipe, e aí eu nem sabia que ela era fotógrafa, e aí depois de um tempo a gente super começou a interagir, e ela super assídua, assim, no Movielas, no nosso contato, e isso é muito doido, assim, pensar, né, como que vai crescendo, como, sei lá, eu acho que a Raquel também está online, a gente trabalhou fazendo campanha política, e aí eu falei, tem um coletivo que eu acabei de entrar, quer conhecer? E aí vai começando a formar eu gostei dessa palavra que alguém usou, bioma, começa a acontecer isso. A gente também tem um site, né? A gente tem um site do Movielas, feito pela Pato, que é designer também, ficou bem legal, e a gente tem uma área que é para quem quer contactar o coletivo, sabe? Quem tem experiência na área e tudo mais, ou está querendo aprender sobre. Então, a gente também tem esse processo interno que, se a pessoa não tiver absolutamente nenhuma conexão com nenhuma integrante, ela pode, sabe? Pode contactar. Isso já aconteceu, não aconteceu muito, mas já aconteceu. E é isso, assim, né? Também já tiveram, porque aqui a gente teve uma iniciativa que ia ser mais geral das mulheres do audiovisual e acabou que não decolou muito, pelo menos por enquanto. Então já tiveram mulheres também de outras áreas do audiovisual que vieram falar comigo, sabe? Da direção de arte, enfim, né? Pessoas às vezes para falar, só que, estou curtindo muito o trabalho que vocês estão desenvolvendo, mas já perguntaram também, é só mulheres da fotografia, do som? Puxa, são mulheres maravilhosas, mas não são da fotografia e do som, foi mal. Mas a gente está pensando, claro, também em formas de parcerias com mulheres de outras áreas do audiovisual, né? Então, assim,
mesas, etc., né? A gente pensa nisso também, só que para integrar o coletivo mesmo, aí tem esse recorte específico. Sim, a pergunta também é nesse sentido de como se aparecer para também ser reconhecida enquanto coletivo que produz, que pensa, que propõe. Mas era isso, queria saber das redes aí. Obrigada. Com a gente está acontecendo uma coisa legal dos feedbacks, assim, né? Acho que mais que no momento a procura que acontece, talvez mais da nossa parte de buscar as pessoas no primeiro momento, mas até com as coisas das oficinas, assim, é super louco como te surpreende, assim, a experiência daquilo para a pessoa. A gente teve uma oficina de cinema autorreferencial agora, que foram uns 5 alunos participantes, e essas pessoas, elas se encontraram naquela oficina e elas estavam, ainda mais por ter sido uma questão de cinema autorreferencial, né, tinha uma troca mais íntima e aos poucos os filmes iam fazendo as pessoas se conectarem e rolou uma super conexão, assim, eles estavam super entusiasmados, era um processo super imersivo, e o feedback que você tem disso depois é super animador, porque você também pensa, nossa, a gente proporcionou esses encontros, a gente proporcionou essas pessoas agora se conhecem, elas seguem trocando informação, a oficina já acabou faz 2 semanas, elas continuam no grupo, então é super legal, assim, o que a gente recebe também é muito legal, né? Eu cheguei espontaneamente por vocês. Tipo, eu peguei, vi e falei, nossa, que chique, nossa, que massa. Aí eu peguei e segui. Aí depois teve uma oficina da Olivia, que também que é do som, que é Movielas. Aí eu, caramba, que massa. Foi super espontâneo. Aí eu fiquei, nossa, que Instagram chique, que bonito, nossa, que profissional. Eu acho que essa encontro com outras pessoas, né? Óbvio, a gente procura muito, a gente, como da oficina e tudo, a gente está sempre tentando estimular, né? Não é fazer parte exatamente, mas é fazer parte da troca, né? E eu sinto que nas oficinas foi muito forte isso, um pouco pela temática, porque a gente não dá uma oficina de é a prática da fotografia, não, a gente dá uma oficina que tem a ver mais com a divisão de experiência e tudo. Então, por mais que seja online, que é uma maneira que não forma tão bem o grupo, né, porque acaba sendo muito mais palestrando do que as pessoas interagindo entre si, né, o método online deixa um pouco mais difícil essa parte da coletividade. Mas como a gente tem isso do WhatsApp e tal, eu sinto que acaba... A relação das pessoas acaba sendo muito forte por essa questão de dividir experiência, isso ajuda muito. E o que eu senti nos encontros que a gente fez, né, a gente fez um encontro mais de som, aí um de direção de arte, um de documentário, assim, teve coisas diferentes, mas toda vez que a gente dá um encontro, um monte de gente entra em contato comigo por WhatsApp depois para falar que gostou. Justamente porque a gente não faz esse encontro tipo live, de ficar falando da vida do trabalho inteiro, da obra inteira da pessoa. A gente faz esses encontros que tem muito mais a ver com falar sobre a coisa mesmo, falar sobre a experiência do cinema, falar sobre o que a gente faz, né, mais do que contar a nossa história. Não sei se dá para entender a diferença, mas é um pouco claro isso, a gente bota temáticas para serem discutidas. E as pessoas ficam bem instigadas, assim, vira e mexe, alguém me manda uma mensagem, eu adorei esse de arte, estou pensando em 3 outros, sabe? Aí eu fico, tá bom, me passa, né? Mas as pessoas ficam com vontade de participar, isso é bem legal, assim, de sentir as pessoas querendo participar e não só querendo assistir, sabe? Eu sinto que tem um pouco essa volta, sabe? Eu sinto que as lives você vai lá e assiste, mas as coisas que a gente propôs, eu sinto um pouco das pessoas querendo participar, que eu acho bem legal. Eu acho que teve uma coisa que aconteceu que foi orgânica, assim, no sentido que não era uma coisa que a gente conversou e pensou, o Cinefrequência vai ser isso, mas a gente estava falando um pouco sobre isso, né, sobre as profissões técnicas, mais técnicas do cinema,
e como são vistas como trabalhos masculinos ou como trabalhos burocráticos, chatos, enfim. E a gente foi ao longo do tempo que a gente ia chamando as pessoas e pensando temáticas, a gente foi vendo que é uma lacuna mesmo na hora de conversar sobre cinema, pensar a dinâmica criativa dessas profissões mais técnicas. Então, como que é o processo criativo de uma técnica de som? Qual que é o processo criativo de uma câmera? Porque é isso, é pesado, então você não vai carregar, mas o que é todas as coisas que estão por trás daquele ofício, que estão completamente conectadas com aquele filme, com aquela proposta? Toda a equipe está envolvida num processo, né, de um filme. E criativamente, não é que está todo mundo envolvido para apertar um botão, está todo mundo inteiro ali construindo aquele universo. Então, como que a gente... e foi muito engraçado, porque foi surgindo, realmente não foi uma coisa que a gente pensou a princípio, mas a gente começou a perceber que existe um pouco essa lacuna, porque o Cinefrequência tem um pouco mais essa ideia de ter as oficinas, de ter formações mesmo, né? De ser um espaço de estudo. E a gente foi vendo isso, que nas escolas de cinema em geral... e até também no ambiente acadêmico, foge um pouco essa dinâmica criativa das profissões, né? Tem uma formação em direção, mas não tem uma formação em assistência de direção, não tem... tem uma formação em fotografia, mas não se fala tanto sobre assistência, enfim. E eu acho que isso foi trazendo pessoas que geralmente não têm espaço para conversar. E isso foi fazendo as pessoas também quererem participar mais, porque elas participam de um encontro que tem uma técnica de som falando como é a experiência dela, como é o Foley, enfim. Ela fala, pô, não, realmente, e tem coisas assim, às vezes, de pessoas que às vezes nem se deram conta de tão criativo que era aquilo que elas estavam, isso, né, uma coisa da autoestima também. A gente fala, não, eu só faço aqui, eu só aperto aqui um botão. E não entende e não se apropria tanto desse trabalho criativo, né? Então, acho que isso foi trazendo muito fôlego para o coletivo, assim, de ter gente cada vez mais querendo participar. A gente também tem um formulário lá no site para quem quiser entrar em contato, enfim, e a gente está buscando cada vez mais ter pessoas... É isso, né? Nesse início, evidentemente, a gente vai trazendo pessoas que estão próximas da gente, que a gente tem intimidade, e isso vai se alargando junto com o coletivo, né? Vai crescendo. Gente, acho que a gente vai começando a criar um encerramento, né? A gente está umas 2 horas aqui conversando. De novo, super obrigada pela participação, por terem aceitado o convite. Acho que é isso, né? Começa aqui uma ideia da gente ir expandindo os diálogos com outros coletivos, com outras mulheres no audiovisual. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem considerações finais, se vocês quiserem deixar uma última fala, enfim, encerrar. Começamos a encerrar aqui as nossas ideias, para a gente continuar na vida os assuntos. Acho que só agradecer mesmo o convite, foi muito bacana conversar com vocês, e eu acho que esses espaços de troca fazem a gente sentir essa quarentena de um jeito um pouco menos isolado, né? Eu acho que o distanciamento seja mais físico do que no plano das ideias, dos afetos. Foi bem legal, obrigada, gente. Massa. Ai, gente, também adorei. Gente, essa troca é valiosíssima, sempre. E é isso. Acho que por mim podia ficar horas, gente. A gente nem viu o tempo passar, né? Agora que eu tomei um susto, são quase 2 horas. Mas incrível. Passou. Valeu, gente, foi massa. Valeu todas que estão aí. E é isso, vamos continuar em contato. Vou encher o saco de vocês daqui a pouco, gente, tive uma ideia.
A gente tá aqui para isso, não pode encher o saco. Essa é a ideia. Vamos continuar, é muito massa e vida longa para o Cine Frequência. Um brinde. Para vocês também. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigada, gente. Do Cinefrequência também. Falando, a Bianca fez a propaganda ali no meio, mas só para concretizar, amanhã a gente vai fazer um encontro sobre como é retomar e como é a retomada do audiovisual durante a pandemia e pós-pandemia, enfim. Massa. E a gente também tá com essa ideia do Cineclube, que vocês falaram um pouco também, Emília. A gente vai ter mais para frente também um Cineclube com curtas. Enfim, fiquem ligados que tem muita coisa rolando. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada, boa gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.